Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar da grande vitória contra o Bahia, placar de 2-1 na Arena Fonte Nova pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conseguir essa vitória que não vinha há mais de 10 anos, enfrentando o Bahia lá na Arena Fonte Nova. A última vez tinha sido um 2-1 também, na abertura do Campeonato Brasileiro de 2014. E voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Cássio, William, Fabrício Bruno, Djalma e Kaique. Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira. Wanderson e Caio Jorge. Entraram no decorrer do jogo Sinisterra, Gabigol, o estreante Arroio, Cauã Prats e Bolasie. Bom, vitória bem complicada assim, né? Acho que é a primeira vez. Acho que é a primeira vez que o Cruzeiro vira um jogo, né, mostrando potencial aí do banco de reservas, né? Uma partida muito complicada contra um dos únicos 3 que estava invicto em casa. Além de Mirassol e Flamengo, até essa rodada o Bahia compunha esse grupo, esse trio de invictos como mandante. E assim, não é que o Bahia virou o Barcelona não, gente. O Bahia não virou o Barcelona. Ah, pô, o Bahia tomou 5 no Mirassol enquanto o Cruzeiro jogou pra caramba. Não é isso não, gente. É a forma do Bahia jogar, né? O Bahia já vem há muito tempo demonstrando essa instabilidade. Basta pegar, talvez, o jogo contra nós aqui no Mineirão. Pega o jogo contra o Cruzeiro aqui no Mineirão e olha o quão mal o Bahia jogou aquele jogo. Sabe? Ali não era... Ali talvez foi um dos primeiros indicativos de quão complicado seria a jornada do Bahia fora de casa. Né? Se você pegar a análise daquele período lá, acho que 17 de abril, 17, 18 de abril, de canais de torcedores, criadores de conteúdo, jornalistas que cobrem o Bahia, você vai ver que aquela partida foi de uma insatisfação muito grande para eles. Foi um 3-0, um Cruzeiro muito bem no jogo e o Bahia muito mal, né? Então assim, se você pega outros jogos do Bahia fora de casa, até mesmo a eliminação deles na Copa do Brasil, a qual eles não disputaram o jogo, não conseguiram jogar o jogo, tiveram muita dificuldade dentro da partida, você vê que as atuações deles fora de casa é muito abaixo do que realmente poderia ser, né? Às vezes tem uma ou outra atuação muito boa. Eu lembro de um jogo contra o Corinthians que eles jogaram muito bem, mas aí vai variando, sabe? Em casa não, em casa eles têm uma constância. Então é normal você ir lá enfrentar o Bahia e o Bahia jogar do jeito que jogou, né? Tem a pressão da torcida e tudo mais. Mas assim, o Cruzeiro conseguiu fazer algo que é incrível, mas no primeiro tempo não foi das melhores partidas. Isso os próprios jogadores reconhecem, a própria comissão, jogadores reconhecem. Tá lá nos bastidores. O Cássio falou disso. Você vê outros profissionais ali do clube falando disso. Então assim, não é uma invenção da cabeça minha, da cabeça de quem fez a análise, da cabeça do comentarista da transmissão. Não é invenção. Não foi uma partida legal assim, né? Você vê que, por exemplo, algumas movimentações do Bahia, e isso eu vou concordar com o Henrique Fernandes, que eu até ouvi ele comentar isso, porque assim, na fase mais ofensiva de ataque lá do Bahia, o Juba virava meio que um meia, né? Então o William perdia o auxílio do Christian na marcação. E não ajuda muito o fato também do Christian ter tomado um amarelo cedo no jogo, pela falta de critério da arbitragem, né? Lá vem eu falar de arbitragem de novo. Porque assim, o Cruzeiro encostava era falta. Encostava era falta. Se chegasse um pouquinho mais duro era falta e amarelo. O Bahia teve permissão para bater o jogo inteiro. O Bahia teve permissão para fazer falta o jogo inteiro. Às vezes ele não marcava, às vezes ele deixava seguir,
né? Tem um lance que o Caio Jorge dominaria a bola, partiria em direção ao gol. O Ramos Mingo deu um carrinho, acertou o Caio Jorge, cor do cartão discutível, né? Mas era falta. Não existe discussão sobre ser falta. O que seria discutível é a cor do cartão. Mas era falta. O árbitro não marcou. No lance com o Caio Jorge na área, o Ramos Mingo só encosta no Caio Jorge, ele não encosta na bola. Aquilo é pênalti. Ah, Pedro, mas talvez não seja e tal. Gente, se era outra cor de camisa, outro escudo, outro estado, aquilo certamente seria marcado. Vamos ser muito sinceros, né? Se isso é marcado para um, por que não é marcado para outro, gente? Que critério é esse? Sabe? E aí, assim, o Rezende, lá no fim do jogo, quando o Cruzeiro já tinha virado, o Sinisterra fez ali uma gracinha para dar uma controlada, uma segurada no jogo, na bola e tal. Fez o drible no jogador do Bahia. O Rezende empurra o Sinisterra para quase no banco do Bahia e o árbitro não dá amarelo. O Bahia teve permissão para bater o jogo inteiro. O Flávio liberou a pancadaria para o Bahia. O Cruzeiro não podia encostar no jogador do Bahia, mas o jogador do Bahia podia bater no jogador do Cruzeiro e tudo seguiria normalmente. Normalmente. Tanto é que seguiu. O Bahia não tomou cartão no jogo. Ah, Pedro, o David Duarte tomou, porque o David Duarte foi burro e entrou no campo. Naquele lance do William José, que o William José perde uma chance cara a cara com o Cássio, o David Duarte entra dentro do campo. E outra, depois eu fui procurar, parece que o David Duarte está lesionado. Ele tinha 2 cartões amarelos. Pela lesão, ele não vai jogar o próximo jogo, né? Ele vai ficar fora por conta dessa lesão, um tempinho. Então ele forçou o terceiro amarelo, porque no próximo jogo, com o terceiro amarelo, ele não jogaria, mas já tendo lesão, ele não jogaria de toda forma. Ele força o terceiro amarelo para quando voltar zerado de cartão. Então, assim, foi o único cartão que tomou, e porque não tinha como não dar aquele cartão, que o cara entra dentro do campo, ele invade o campo, né? Então, não tinha jeito, né? Mas o resto do regimento, o resto da regra do futebol, o Flávio esqueceu. Jogou no lixo. O Flávio toda vez vai pitar um jogo do Cruzeiro, ele esquece regra de futebol, joga o livro de regra no lixo e que se dane, né? É impressionante. Eu detesto. Tem uns hábitos que eu detesto ver eles apitando o jogo do Cruzeiro. O Wilton, Flávio. Pô, tem um monte. Mas assim, o Cruzeiro não foi bem. E o Bahia, da forma que o Bahia joga em casa, o Bahia foi bem, né? Falar que o Cruzeiro não jogou nada também é um negócio muito complicado, né? Não é uma verdade inteira. Não é uma verdade inteira, né? Tem que ter muita cautela com isso aí. Eu acho a fala do Rogério muito esquisita. Ah, o Cruzeiro não jogou nada. Não é bem assim. Se a gente for olhar a posse de bola, aí você vai achar que o Cruzeiro não jogou nada. Mas aí você vai achar que o Cruzeiro não jogou nada um monte de partida. É o padrão do Cruzeiro, gente. O Cruzeiro não é um time que vai ficar retendo posse de bola, tocando de um lado para o outro, fazendo o time... Não é o padrão do Cruzeiro. Eu vejo muitas análises, a posse de bola do Cruzeiro foi tanto no jogo. Gente, o Cruzeiro não tem essa prioridade. E já está muito claro isso. Está muito claro para o torcedor, para o analista, para quem é torcedor de time que vai jogar contra a gente. Está muito claro isso, né? Então, assim, as análises às vezes ficam presas nessa coisa. O Cruzeiro não teve tanta posse e tudo mais. O Cruzeiro não teve tanta posse mesmo, não. Agora, o Cruzeiro não finalizou tanto, né? Até quando tomou o gol, acho que tinha 2 ou 3 finalizações, né? Isso aí é um problema. Acho que o Cruzeiro poderia, como finaliza e faz o gol, né, de fora da área com o Gabigol, acerta uma patada, né, um balaço lá na gaveta. Acho que o Cruzeiro poderia trabalhar um pouco para finalizar de fora da área, até para ter possibilidades, né? Até talvez ali um desvio, alguma coisa, só gerar um perigo mesmo, né? Mas finalizações equilibradas e tudo mais, sem pôr a bola lá subindo, né? Mas no primeiro tempo, você olha um duelo, por exemplo, que eu estava até começando a comentar aqui, né? Que eu fui comentar de arbitragem, que é a questão do Juba virar um meia, o Christian tinha que, né, dar uma acompanhada nisso, porque o Juba, ele faz esse papel de lateral, mas quando está na fase ofensiva, ele ajuda a criar muitas jogadas do Bahia.
Então tinha que ter muita atenção quanto a isso. Então ele virou, acompanhava ali, e o William ficava de mano com o Sanabria. E olha, o departamento médico do Cruzeiro, nós já vimos o potencial que tem, né? Vai ter que ajudar o William a recuperar. Porque olha o que o Sanabria fez com o William, é sacanagem, irmão. É sacanagem. O William, inclusive, me lembrou alguns colegas, amigos que eu tenho, quando eu brincava de jogar bola. Entrar de primeira, o cara é destro, você marca a perna esquerda do cara, né? Sim, o Sanabria deitou no William o primeiro tempo inteiro, né? Às vezes o William ia recuando. Teve um lance, foi até a finalização do Sanabria que o Cássio defende, que o Sanabria corta. Cara, o cara é destro. Você vai fechar o fundo, beleza, tem saída e tudo mais e tal, mas ele é destro. Você vai fechar o fundo e vai trazer, e vai ficar aberto para finalizar, assim como aconteceu. Sabe? Às vezes é bom você forçar, levar lá no fundo, e às vezes até uma tentativa de cruzamento com a perna ruim, mas assim, às vezes você força a levar lá no fundo, fecha o cruzamento para o cara voltar. O William fechou o fundo, o cara trouxe para dentro, caminhou com a bola, ele nem correu, ele caminhou com a bola e finalizou. A sorte que o Cássio pegou, né? Não desviou e tal, possibilitou a defesa do Cássio. Mas é um risco muito grande a se correr, né? Teve um lance do Matheus Henrique que me irritou muito. Uma bola que ele poderia ter tocado ela para frente, para o lado, para o Matheus Pereira que tá do lado dele sozinho. Sei lá, podia ter feito qualquer coisa. E menos o que ele fez. Ele deu um toque de cabeça para trás, a bola para no pé do jogador do Bahia. O Bahia já numa pressão doida em cima do Cruzeiro. Aí o que acontece? Continua a pressão do Bahia. Em vez de aliviar, acalmar e tal, né? Mas não teve, mas aí também é aquela, né? Às vezes falta um pouco de cabeça e tal, de ter calma para tomar as decisões. E assim, o Cruzeiro foi nessa. E o Bahia veio, pressionou e tal, durante muito tempo. O Bahia, de fato, assim, é igual eu falei, falar que o Cruzeiro não jogou nada, eu acho problemático. Mas o Bahia jogou muito bem até fazer o gol. E até tomar o gol, né? Principalmente. Mas até fazer o gol, o Bahia teve um domínio muito grande. E assim, por mais que o William José faz o passe, o Everton Ribeiro faz o corta-luz e o Jean Lucas chuta, esse corta-luz do Everton Ribeiro desmonta um pouquinho a marcação. Mas se eu falar uma coisa que você não é boa, não pode olhar o cara dominar, o cara ajeitar o corpo, o cara respirar, o cara olhar pro gol e deixar o cara dar uma sapatada daquela de fora da área não, irmão. Tem que chegar, tem que encurtar, tem que alguém entrar na frente dele. Não pode deixar aquilo acontecer. O cara tá lá, tá dominando a bola e o cara tá olhando. Aí o cara arma pra chutar e fala, opa, tem que fazer alguma coisa. Aí que vai dar o carrinho. Aí já foi, irmão. O que você pensou em fazer, o que você pensou que o cara vai fazer e o que você pensou em fazer para evitar o que o cara vai fazer, o cara já tá fazendo. Não à toa fez o gol, né? Mas aí passou, tudo mais entrou, né? Os três jogadores. Tem até essa imagem aqui, que é a diferença do trio que entrou, né? Se eu não me engano, Palácios, Wesley e Matheus Vital. Isso contra o São Paulo em 2023, lá no Morumbis. E entrou esse trio que muda o jogo, né? Gabigol, Sinisterra e Arroio. Em 2025 contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Curiosamente, quando entra esse trio de 2023, o Cruzeiro, na sequência disso, perde um gol feito, né? A bola que vai parar na lua. E pouquinho depois, acho que uns 4, 5 minutos depois, o Cruzeiro toma um gol. O gol do Luciano. Aí enfia o Cruzeiro numa briga muito insana, maluca, que talvez não tinha necessidade do Cruzeiro ter ficado naquela briga ali naquele final de 2023, que vai culminar com a demissão do Zé Ricardo naquele fatídico jogo contra o Curitiba, naquela partida em que os torcedores invadiram o campo. Eu ainda tenho opinião sobre aquilo. Eu acho que não foi para brigar com a torcida do Curitiba. Sendo muito sincero, assim, não foi para brigar com a torcida do Curitiba. Foi para outra finalidade que eles invadiram o campo. Aí como
a torcida do Curitiba invadiu também. Aí virou, a narrativa virou outra coisa, mas era para outra finalidade. Mas aí fica só como teoria. Não tem como comprovar isso, né? Mas é só uma interpretação que eu tenho daquela situação. E esse trio entre o Cruzeiro... Passa um tempo, o Cruzeiro empata o jogo. Uma senhora jogada do Arroio. Primeiro desarme do Kaique. Primeiro desarme lá na área, né? Se eu não me engano foi o Kaique que desarmou a bola lá na área. Primeiro esse desarme. Tudo começa ali. Bola gira, chega na direita. O Arroio, 2 contra 1. Ele vai para dentro, passa do Jean Lucas. Acha, se eu não me engano, o Matheus Pereira. E o Matheus Pereira faz uma jogada monumental. Monumental. Dá a caneta, um drible para dentro. Infelizmente a finalização não entrou. Que merecia ser coroada com gol. Né? Merecia muito ser coroado com gol pelo lance. Infelizmente não entrou. Mas aí o Sinisterra estava lá, empurrou e empatou. Eu até olhei assim, eu achei que o Sinisterra ia comemorar mais efusivo. Mas me dá a impressão que quando faz o gol, igual o Matheus corre para pegar a bola e o Sinisterra aponta, que os caras queriam muito buscar a virada naquele jogo. E o jogo virou meio que uma trocação. E nessa brincadeira o Cruzeiro conseguiu ter um pouquinho mais de superioridade, porque o Bahia, depois que toma o primeiro gol, não leva tanto perigo mais. Né? Não gera tanto problema para a defesa do Cruzeiro mais. Até pelas substituições e leituras talvez equivocadas do Rogério, mas aí quem é torcedor do Bahia vai conseguir analisar isso muito melhor do que eu. E aí o Cruzeiro consegue ter um pouquinho mais de controle das ações ali do que precisava fazer para virar o jogo. E aí talvez o cara que tem uma estrela muito grande, é o predestinado e tal, não à toa tem a tatuagem no peito, né? A bola cai no pé dele. Minha confiança, como ele disse lá na entrevista, é muito alta. Ele arrisca um balaço de fora da área e acerta a gaveta, irmão. 2-1 na conta, um senhor golaço, né? Toquinho lá, a jogadinha dele com o William, né? Toquinho do William. Cauli marcou a perna direita do Gabigol. Eu não sei se ele achava que o Gabigol ia cruzar aquela bola, ou se o Gabigol ia dar o passe no William, que não fazia sentido também, porque já tinha um marcador no William, né? E o Cauli resolve marcar a perna direita, ainda bem. E aí sai esse lindo gol que o Gabigol fez, nos deu aí os 3 pontos, até porque o Bahia também depois até tem uma cabeçada aqui e ali, mas nada que leva muito risco, assim, sabe? Uma coisa muito... que ficou ali tranquilizada e tal. Né? E o número final foi 2-1 para nós, quebrando assim essa longa sequência sem ganhar do Bahia, lá na Fonte Nova. Eu falei de interpretação, eu lá ia passar pro bloco que eu falo das camisas, né? Da composição aqui de hoje e tal. Mas eu falei de interpretação aí, citei o Gabigol nesse finalzinho, que foi o cara que fez o gol da vitória. Mais 3 pontos aí na conta dele. Se contar, acho que alguém fez a conta, acho que tem 15 pontos na conta do Gabigol. Um negócio assim. De jogos que ele faz gol, o Cruzeiro ganha. Né? Mas assim, deixa eu só falar um negócio. Eu falei de interpretação e eu queria falar um negócio. Ele deu entrevista no final e a fala final do Gabigol na entrevista é: em dezembro a gente conversa. Primeiro, o Cruzeiro não tem que conversar nada entre ele e o Gabigol, que é o contrato do Gabigol até 2028. Mas eu vou falar como eu interpretei essa fala, baseado na primeira pergunta, se eu não me engano, do Roger Cazé, na entrevista. A primeira pergunta foi: é vitória de campeão? Se o Gabigol fala, em dezembro a gente conversa, já nessa resposta, a entrevista acabava. Não teria problema. Porque aí seria muito fácil fazer a conexão. Mas aí ele fala que é a vitória de um time que trabalha e tal. Fala da relação dele com o Jardim, né? Fala da busca de minutos, da busca de espaço. Que de fato, seria muito estranho se ele tivesse sentado no banco e confortável em não ter minutos, né? Mas assim, fala dessa questão e tudo mais. E fecha com o em dezembro a gente conversa.
O que que eu interpretei disso? Em dezembro a gente conversa. Qual que é a primeira pergunta da entrevista? É vitória de campeão? O que que acontece em dezembro de 2025? Cruzeiro tem duas competições, Brasileiro e Copa do Brasil. As duas competições, as duas, acabam em dezembro. Ou seja, você só vai conhecer o campeão, pode ser que conheça antes, mas em tese, nós só vamos conhecer os campeões dessas competições em dezembro. Em dezembro. Por isso, para mim, ele fala no final, em dezembro a gente conversa. Porque em dezembro a gente vai saber se foi vitória de campeão ou não. Porque, por exemplo, essa vitória foi de um time que talvez, de fato, vá brigar por alguma coisa até o final. Né? Isso é fato. Porque o Cruzeiro não tinha ganhado esse estilo de jogo meio que na marra. Né? O Cruzeiro toma um gol perto dos 20 do segundo tempo e vira o jogo. Em 20 minutos, sei lá, vamos dizer que com 20 minutos do Bahia tinha um gol de vantagem, 1-0. 20 minutos depois o Cruzeiro estava na frente, 2-1. O Cruzeiro não tinha ganhado um jogo assim. O Cruzeiro saía na frente, tomava empate. O Cruzeiro saía na frente, tomava virada. Né? Tem que tomar até uma certa cautela com isso. Mas assim, o Cruzeiro não tinha ganhado o jogo assim. Aí fazem essa pergunta e assim acharam o que queria, né? Porque aí teve um monte de lugar interpretando da forma que quiser. Deixa eu falar o seguinte, gente. Eu vi gente falando que se for para sair, sai no meio do ano que vem. Que o contrato dele vai até 2028. Que não era o momento de falar dele. Era o momento de falar da Vitória. Mas em momento nenhum ele falou dele. O único momento assim, que eu acho que ele falou mais dele, assim, que é a questão da busca de minutos, de espaço, que ele conversa com o Jardim, que ele tira as dúvidas, que ele, né, tem uma boa relação ali com o Jardim e tal, mas nem uma fala tão autocentrada assim, sabe? Ele já teve falas muito mais autocentradas, principalmente vestindo a camisa do Flamengo. Gente, dia 10 de novembro do ano passado, o Flamengo estava sendo campeão na Arena MRV, estava sendo informado que estava vindo para o Cruzeiro, né, ao final do contrato com o Flamengo, ele seria jogador do Cruzeiro. Você quer e ele mesmo fala em campo que ele não ficaria no Flamengo. Você quer uma fala mais autocentrada do que essa? O time acabou de ser campeão. E você está informando, você não fica. Sabe? Tipo assim, você quer um negócio mais autocentrado do que esse? Mas aí acharam a fala, né, do jornalista, do último que eu citei aqui, que eu não vou ficar citando nomes também, né, que ele fala algo muito parecido no Flamengo 2019. E o jornalista põe meio que um panos quentes ali e tal, dá uma acalmada na situação. Então assim, gente, na boa, a interpretação minha é, em dezembro a gente conversa. É porque em dezembro acabam as competições. Agora, se tem alguma coisa a ver e tudo mais, aí é ele e o Cruzeiro. Né? Mas a minha interpretação é essa. Óbvio que tem essa outra interpretação e ela cabe. Não vejo um problema. Eu só acho que ela não condiz com o que foi a entrevista. Beleza? Porque a pergunta da entrevista, e a grande pergunta da entrevista, era, é vitória de campeão? E aí a grande resposta, claro que dá uma resposta longa, mas a grande resposta, e você vê pela cara dele, quando o repórter acaba a pergunta, você vê pela cara dele, ele dá um sorrisinho, faz uma cara meio estranha, de tipo, que pergunta é essa, sabe? Tipo, pô, a competição, deve ter passado na cabeça, pô, a competição acaba lá no final do ano, sabe? Então, tipo assim, dá pra interpretar por muita coisa. E, olha, eu não sou um grande exemplo. Quem dirá? Não, eu não tô longe de ser um grande exemplo de interpretação de texto, né? Mas eu tento, né? Às vezes eu vou ler algum desses livros que estão aqui e tudo mais, eu não consigo entender, eu volto na página, eu releio, né? Às vezes eu vou responder uma pessoa no Twitter ou em outra rede social lá, eu leio, eu não entendo, eu vou reler. Eu li, reli, não entendi, leio mais uma vez. Li, reli, li de novo, não entendi, leio de novo. Até conseguir uma compreensão, né? Às vezes tentando atingir o máximo das interpretações possíveis ali. E às vezes eu acabo não respondendo. Porque aquela interpretação que eu tive não condiz com o que está lá. Não é feio assumir isso, gente.
Não é feio assumir isso, pelo contrário. É bom você assumir isso e procurar formas de melhorar essa questão interpretativa. Numa boa, vai. Português básico. Português básico e simples. Ah, não cansa demais, sabe? Na boa mesmo, numa boa, assim. Então, é mais um desabafo, assim, de uma coisa que é muito simples de ser feita e eu acho que se complica muito as coisas. Tem hora, gente, que a realidade é o melhor caminho. Tem hora que a realidade ela é mais simples. Tem hora que a realidade é mais fácil. Só que tem hora que a realidade não é tão legal para um corte de rede social ou para um post de rede social, né? Porque aí gira pela lógica do engajamento. Bom, pessoal, passar rápido aqui pelas camisas que estão compondo o cenário de hoje. Cenário dessa grandiosa vitória contra o Bahia. Camisa de treino de 2019, se eu não me engano, é a camisa até dos goleiros, né? Que era o modelo que era utilizado pelos goleiros. Os jogadores utilizavam a camisa azul e os goleiros utilizavam a camisa amarela. Desse mesmo modelo aqui, assim, sabe? É escudo, o escudo é silcado, a marca da Umbro aqui também é silcada, né? A camisa azul segue a mesma linha, o escudo silcado e o símbolo da Umbro também silcado. Eu particularmente gosto dessa composição, o escudo, a coroa e tudo mais, acho bonito. Igual acho bonito o escudão na camisa, igual aquela de 2000 que eu já vesti ela por aqui, a camisa desse ano que traz o escudo, de 2011 e tal. Acho bonita essa composição. O ano da camisa não é dos melhores. 2019 traz as dolorosas lembranças do rebaixamento, né? Então tem esse detalhe. E essa camisa aqui é a camisa que os atletas utilizavam para viagem, né? Para concentração, viagem e tal. Essa camisa, o azul, esse azul aqui, era o modelo que os atletas utilizavam. Lembrando que a comissão técnica utilizava um azul marinho, né? Um azul mais forte e tudo mais. Camisa também não traz, assim, bonita e tal, uma camisa polo muito bonita e tal. Mas não traz lá também, o ano não traz lá boas memórias também. Né? Num contexto social, pelo que aconteceu no mundo, a partir de 2020, até encerrar, né? Mas um contexto social, onde ocorreu o que ocorreu no mundo e os estádios foram fechados, e num contexto esportivo, ao qual o Cruzeiro passou pouquíssimas rodadas na primeira página da tabela e esteve longe de qualquer possibilidade de acesso. Inclusive, teve muito mais próximo da possibilidade de descenso para a Série C do que para uma possibilidade de acesso para a Série A. Então, foi um ano bem complicado. Um ano que nós tivemos Adilson Batista no começo do ano, Anderson Moreira no começo da final do Campeonato Mineiro e início da Série B, Ney Franco e Luiz Felipe Scolari, além de algumas participações aí do Célio Lúcio como um treinador interino. Então, assim, situação bem complicada. Uma camisa de fato muito bonita, eu acho as camisas de 2020 muito bonitas, mas que traz essa lembrança aí. Camisa essa aqui comprada na loja do clube. E essa camisa eu comprei com o Thiago Lorejan, da Galeria 21. Eu vou deixar o perfil aqui, @ e vou deixar um print da página dele lá no Instagram. Tem coleções incríveis. Eu acho que ele ainda comercializa camisas, mas isso é só um achismo, né? Mas de todo modo, como eu vou deixar a @ aqui e o print da página dele no Instagram, talvez quando ele for ter algo para comercializar, aparece lá no Stories, né, que ele tá negociando camisa e tal. Mas assim, a camisa aqui tá impecável. É igual eu falei, eu indico porque entrega um bom material, beleza? É muito honesto dentro do padrão de negociação. Valeu? Bom, pessoal, agradeço você que me acompanhou até aqui. Peço que deixe o seu like, caso não tenha deixado. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais.
Uma vitória muito boa, muito importante, grandiosa vitória. Quebrar essa sequência aí de mais de 10 anos sem ganhar do Bahia lá foi muito importante e muito necessário. Próximo jogo do Cruzeiro é contra o Bragantino, às 8h30 da noite no Mineirão, no domingo, para fechar o domingão. Partida necessária também de se conseguir pontuação, de preferência pontuação cheia, os 3 pontos. No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Um grande abraço a todas e todos, fiquem bem e até o próximo vídeo.